Eu acho que não tem só a pandemia acontecendo como uma novidade no nosso país em relação ao cinema, né? Mas sim uma mudança radical de pensamento do governo em relação a o que são os artistas e de como incentivar o audiovisual brasileiro, né? Eu sou fruto de uma era em que foi criado o Ministério da Cultura, ele era um Ministério da Cultura forte, um ministro da Cultura como Gilberto Gil, que ama a arte, né, e que fez de tudo para que enriquecer a cultura, inclusive o audiovisual brasileiro. E todos esses filmes pernambucanos que vocês conhecem, que foram para festivais, todos os filmes brasileiros, cearenses, paraibanos que a gente viu nesses últimos 20 anos, eles são frutos de políticas públicas, né? E a gente tem que entender que a arte precisa sim de incentivo de políticas públicas, né? E isso era incentivo ao cinema, né? Não só ao audiovisual, não só à TV, mas começaram a entender que era importante, que o cinema ele é cultura, né? Cultura ele ajuda a contar a história do nosso país. A cultura é um dos pilares, junto com a literatura, junto com a história, junto com a ciência, ajudar a gente a nos entender como seres humanos, a contar a história do nosso país, a gente ter memória sobre os momentos, né? E o cinema é uma dessas ferramentas, né? E ele foi muito estimulado nesses últimos anos, né? E agora a gente, desde 2016, vem sofrendo uma grande ruptura desse pensamento da importância da cultura, né? É isso, desde do 2016, com o que eu considero um golpe político, né? O Ministério a primeira coisa que aconteceu foi com o fim do Ministério da Cultura, foi transformado numa Secretaria de Cultura e numa pasta, né? E agora, de lá para cá, de 2016 para cá, de pessoas que estão recebendo um grande incentivo para ajudar a contar a história do nosso país, começaram agora, eu tenho a sensação, inclusive, não é só sensação, né, o que está acontecendo, existe um ataque, né, muito direto aos realizadores de cinema, aos pensadores, aos artistas desse país, né? Então, tem uma mudança muito grande no mercado que não é só a pandemia, né? A gente começou a ter um corte radical desses incentivos. Então, e isso é uma das coisas, né? Então, daqui para frente, o cinema do Brasil realmente, para mim, o cenário não é otimista. A gente vai ter uma diminuição forte das produções de cinema, das coisas de autor, né? E eu acho que vem a pandemia que vem aí deixando isso mais duro e mais amargo, e aí tem uma coisa do mercado, que é isso que eu estava falando, que eu conversei inclusive com o Ivo e com o Kleber, que isso, o mercado, Netflix, Amazon, todos os canais, eles deviam seguir estimulando as salas de cinema de rua, e o cinema independente, e o cinema comercial, porque as duas coisas podem coexistir, né? Elas não é por um concorrente direto, você não precisa destroçar o cinema e o cinema presencial para que a Netflix e para que os streamings, para que a Globoplay, para que todos esses lugares floresçam e tenham lucro e tal. Então, o mercado precisa entender que ele não precisa devastar as salas de cinema. Ele pode coexistir muito bem. E uma coisa motiva a outra, né? Você vê um filme, então, e tem produtos diferentes, né? Série diferente, filme para TV é diferente do filme para tela, a experiência do filme presencial, de uma tela gigante, de um som, são há 100 anos as pessoas estão pensando em projeção de cinema. Essa experiência é muito especial da sala do cinema e da sala do coletivo e de sala de cinema de rua, e de que a população frequente, né? Em Recife tem um fenômeno muito lindo, que é o Cinema São Luís, que é um cinema de rua, onde as pessoas que é no centro da cidade, no centro urbano, e que as entradas são a preço popular, né? São entradas de R$ 2, R$ 4, inteira é 4, acho meia é 2. Como isso é importante para o seu povo se ver na tela do cinema. O Bacurau foi muito visto no Cinema São Luís, né? Então, que o mercado, eu queria muito, eu não consigo entender todas as coisas, né? Eu tento ler algumas coisas e debater com os meus amigos, mas que o mercado entendesse que ele não precisa devorar e destruir o cinema presencial e as salas de cinema para ele existir, né? Minha ideia, então,
existem duas coisas contraditórias aí. Uma que é o meu desejo, né, que é da coexistência dessas duas coisas, e que eu acho importante o streaming. Eu sou consumidor do streaming, eu não sou contra, não, também não entro nessa. Eu adoro ver série, eu gosto de ver filme dentro de casa, eu gosto de ter o acesso fácil na TV, mas eu gosto de ir para a sala do cinema. Eu gosto de ter essas duas experiências diferentes. Então, tipo, o meu desejo é que os streams e as salas de cinema coexistissem, né? E minha expectativa e meu entendimento do que vem para frente é de uma forma meio pessimista, porque o que eu sinto é o mercado tentando enterrar as salas de cinema para que o streaming seja a nossa única opção de consumo de audiovisual. Eu acho isso um pouco triste, como perspectiva. Espero que não seja assim. Eu espero que o cinema já passou, não é a primeira vez, né? Os ciclos, de alguma forma, eles se repetem. O cinema já teve sob ataque várias outras vezes, né? E ele se resiste, como cultura resiste. Não tem como matar, né? Tipo, não tem como você destruir artistas no mundo, né? Eles vão continuar se reproduzindo as mentes. Então, mesmo num momento de tristeza, de opressão, de menos incentivo, de menos reconhecimento, os artistas se redobram, se dão as mãos e reflorescem e continuam produzindo coisas, né? Então, é isso. Meu desejo, minha vontade, Gilson, é que essas duas coisas coexistam bem juntos e que pós-pandemia, depois que tudo passe, que as salas de cinemas voltem a ser frequentadas, seguindo primeiros protocolos e esperando essa coisa toda passar para a gente poder voltar. Eu estou louco para voltar para o cinema. Eu quero voltar para o ar-condicionado, aquela sala escura, aquela tela gigante, o som 7.1, tipo, uma imersão. Foi ali onde eu me apaixonei por cinema. Eu fiz toda a minha vida cinema e audiovisual por conta dessa experiência. E eu espero muito que elas prossigam, firmem, assim. Essa é a minha expectativa. Que é bom que as pessoas entendam que existem vários tipos de mercado e vários eixos, né? Quando você está em Pernambuco, quando você está no Nordeste, aqui no Ceará, onde eu estou agora, que é onde Ivo está, a gente estava conversando. O eixo é aqui, né? A gente não se sente fora do eixo. Nós não somos profissionais fora do eixo. Nós somos profissionais do eixo Norte-Nordeste. Isso é muito importante a gente se afirmar. E é muito importante, nesses momentos de ataque, inclusive, a gente se afirmar como realizadores nordestinos, que isso não se apague, que as coisas não fiquem centradas, holofotes, onde são os centros comerciais, não que é o Rio e São Paulo. É muito importante esse mercado, todo mundo precisa, a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa do que o mercado, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para alugar para pagar nossos aluguéis, para pagar mas ao mesmo tempo para ter uma vida confortável, que as pessoas, todo mundo tem esse desejo de ter estar bem, de ter um bem-estar, não estar o tempo inteiro preocupado com o dinheiro, mas ao mesmo tempo o balanço entre essas duas coisas para mim é muito fundamental. Fazer projetos com pouco dinheiro e ir para o mercado, né? Não resistir ao mercado. O mercado é muito importante. O mercado também forma várias outras coisas, forma opinião, é visto por mais gente, né? Tipo, então tem uma coisa do mercado financeiro e do eixo da televisão que obviamente me seduz. Eu consumo televisão. Eu gosto de televisão, eu faço cinema, eu amo cinema, é minha grande paixão, mas eu sou uma pessoa que consome as outras formas de audiovisual e gosto de consumir essas outras formas de audiovisual. Como eu falei, eu gosto de consumir série, então, obviamente, eu tenho como profissional, já bateu o desejo, pô, eu quero fazer uma série, né? E graças a Deus, eu acho que por ter graças a Deus, é uma forma de falar, né? Mas graças às relações que eu criei, de ter ido para o Eixo Rio São Paulo trabalhar como assistente e ter vindo para o Pernambuco, os filmes terem tido projeção mundial, né? Isso fez com que eu conseguisse ter, do Nordeste, voltar, as pessoas admirarem o que eu faço aqui e terem vontade de me trazer de volta para o Eixo Rio São Paulo. Isso começou a acontecer. Não só para o Eixo Rio-São Paulo, que eu fui levado, eu fui também para filmes fora do país. Eu fiz 2 filmes na Argentina, né? Já fiz alguns filmes na Europa, mas aí voltando para a sua pergunta específica, Giovana, de série eu tenho muita vontade. Tive minha primeira experiência agora, logo antes da pandemia. Eu fui convidado para fazer uma série para Globoplay, dirigida pela Joana Jabassi. Eu estava cofotografando essa série, uma série chamada Segunda Chamada. Eu estava cofotografando essa série com Glauco Firpo, um diretor de fotografia do Sul, muito talentoso também, que fez vários filmes lindos, um cara muito sensível, amigo, parceiro, que a gente se entendeu logo muito no início. Ele fez o Tinta Bruta, ele fez o Don't Swallow My Heart Alligator, do Felipe Bragança,
Ele fez muitos filmes lindos já, o Glauco. Fez o Castanha, fez o Rifle, e eu logo também me entendi com o Glauco, eu já tinha visto os filmes dele, ele do meu. Então eu estava trabalhando e a série foi interrompida pela pandemia. Eu ainda não sei quando a gente vai voltar, mas estava sendo minha primeira experiência com séries de TV. Eu estava gostando muito. Era isso, é uma outra dinâmica, uma outra forma de construir, mas é isso, é bom, é interessante, é mais rápido, tudo tem que acontecer mais rápido, tudo tem um outro tempo, você tem que ser mais ágil, você tem que ser muito mais produtivo, você tem isso, da coisa da, você tem que estar trabalhando, esse tipo de trabalho exige que você tenha uma produtividade máxima, e que isso não quer dizer que você vai fazer o melhor trabalho fazendo a produtividade máxima, né? Mas você tem que fazer. Eu tentava isso, eu estava tentando e eu acho que estava conseguindo realizar. Eu acho que a gente estava conheci uma pessoa que foi incrível, que foi a Joana Jabassi, que é uma diretora da Globo. Eu adorei trabalhar com ela. A gente se mantém em contato. Eu acredito que quando a série voltar, a gente vai voltar a trabalhar juntos. Eu, ela e o Glauco, né? Ela já reafirmou o convite, assim, mas a gente não sabe quando a série vai voltar. A série tem um elenco muito grande, com muitos atores idosos, com muitos atores acima de 60 anos. Então a gente, tipo, ainda eu estou entendendo que a produção ainda está, eu não estou envolvido nesses processos, né? Porque eu sou diretor de fotografia, eu acho que a estrutura da Globo é uma outra coisa, da Globoplay, que eu não tenho esse acesso, não é um filme de amigo, é isso, é uma coisa de mercado. Então, eles estão estudando a melhor forma e mais segura da gente voltar, isso, cumprindo os protocolos, o que significa de custo a mais, né? Voltar cumprindo todos os protocolos, testando todo mundo de 2 em 2 dias, trocando de máscara de 3 em 3 horas, parando, né? Porque é muito desgastante para o profissional trabalhar nessa situação extrema de protocolo. Mas é isso, respondendo a tua pergunta, resumindo, Giovana, sim, eu tenho muito interesse, acho que é uma coisa, as duas coisas têm que realmente coexistir. Eu gosto de fazer série, não quero só fazer série, quero voltar e fazer os longas dos meus amigos em Recife, não quero ficar só lá, sabe? Não quero fechar minha carreira numa instituição ou num lugar. Acho muito interessante essa carreira de eu poder estar em vários lugares durante o ano, né? Conseguir fazer 2 a 3 projetos por ano. Eu acho que isso é bem interessante, mas é isso, eu acho que eu estou muito interessado nesse mundo de série. É outro tipo de narrativa, é outra forma, você descobre outras coisas, do realizar, tipo, de como contar a história, outra forma de contar a história. Então é interessante, é dinâmico, e você aprende muita coisa. Eu aprendi muito nesse processo. A gente tinha filmado já quase 8, 9 semanas. E foi de muito aprendizado e muito interessante. Eu quero muito voltar a fazer essa série e depois da série voltar a fazer o curta de um amigo, né? Antes da série, o projeto que eu fiz, logo antes da série, foi um curta-metragem sem dinheiro nenhum, rodado num apartamento. Então, tipo, eu quero voltar a fazer esse tipo de filme também. Mas eu tenho sim interesse no mercado. Eu acho que o mercado é importante, o mercado alimenta uma rede de profissionais incrível, mas que o mercado possa é isso, meu desejo é que ele conviva em harmonia com as coisas mais independentes e com outros mercados, né, em paralelo, que um ciclo não precisa anular o outro. Eu achava no começo que era muito diferente, né, documentário, tinha que ser naturalista, não podia usar a luz, não tem diretor de arte, e tem que ser cru, e não sei o quê, muito verdadeiro, e documentário direto, e aí você acaba, com os anos, você começa a entender que existem milhares de formas de realizar documentário. Não existe só o documentário direto, né? E não é de hoje, né? Tipo, os ciclos, como eu falo, os ciclos se repetem, né? O cinema, todos os ciclos, eles voltam a se repetir, mas o cinema, desde muito antes, desde os seus primórdios, existem 2 formas, várias, não existem nenhuma, nem 2, nem 3 formas de fazer documentário. Existem milhares de formas de você fazer documentário, né? Você pode fazer, sim, um documentário mais direto, em que você tem que estar mais discreto, que a câmera tem que ser invisível. Eu não acredito muito, eu entendo esse conceito, ele foi importante para mim, tentar fazer ele, né, do cinema direto, em que a câmera e o realizador tem que ser uma mosca na parede e ficar invisível, né? Eu acho que isso é impossível. No momento que você tem uma câmera, um tripé, ou a câmera está na mão e tem um técnico de som, você precisa de um documentário de um som bom. Então, tipo, você não adianta ser só o lapela. No momento que você aplica um lapela, bota num corpo de um personagem um lapela, e se você não bota o lapela, você está com um boom, uma vara de boom ali para captar esse som. Só existe essa...
não consigo entender outra forma de captar um bom som, a não ser né, de um documentário, de um lapela e um boom. Então, e uma câmera, e o diretor de fotografia, e o rebatedorzinho. Então, tipo, não existe essa. Para mim, é muito difícil pensar nessa coisa da câmera mosca, né? Na verdade, o que você tem que aprender é criar relação com ter interesse com o que está na sua frente, né? Eu acho que a minha maior lição, tanto na ficção quanto no documentário, é você ter muito interesse com o que você está fazendo. Se você topou fazer, gere interesse, fique louco por aquilo, psicopate, tipo, leia, estude, revire, queira fazer o seu melhor para aquele diretor, escute ele. E eu acho que é isso, eu acho que no primeiro passo, tanto na ficção quanto no documentário, é escutar o desejo do diretor, né? No documentário, por exemplo, é isso, o cara quer fazer um cinema direto, fingindo que a câmera é invisível, aí você vai tipo, pensar em métodos de como desenvolver isso, né? Você não vai ficar com a grana angular na mão, na cara do personagem, se o cara quer que a câmera seja meio invisível. Você se afasta, você filma mais em teleobjetiva, mas isso é isso, você tem que estudar com técnico de som como fazer isso, né? Ou não, é um filme em que a presença do diretor e da câmera é para ser ressaltada, como Laura, que é um filme que eu fiz, um dos primeiros documentários que eu fiz, do Felipe Barbosa, que me ensinou muita coisa sobre cinema e sobre como o documentário pode virar ficção e como a ficção pode virar documentário. É isso, vários momentos é isso. A gente passou 3 meses com essa personagem maravilhosa, que virou uma amiga, que é Laura, que morava em Nova York. E eu fui fazer esse filme com o Felipe em Nova York e a gente criava muitas cenas com Laura. A gente perguntava como ela queria ser representada. A gente ensaiava planos. Então, tem muitas coisas que se misturam ali entre ficção e totalmente documental. Mas aí essa ficção, ela deixa de ser documental se é a pessoa interpretando ela mesma num lugar que ela frequenta. O quanto isso é menos documental do que porque eu estou fazendo a coisa mais corrida ou mais naturalista, né? Então, essas coisas que eu fui aprendendo do quanto é complexo, assim, tipo, quanto você pode sim ensaiar um plano com uma pessoa se auto-interpretar, né? Esse conceito eu gosto muito do documentário, né? De autorrepresentação. Você convida uma pessoa, no momento que você liga a câmera, que você bota o microfone, a pessoa está se representando, ela está fazendo o personagem dela mesma, né? Então, você tem várias formas de explorar essa autorrepresentação, tanto da mais naturalista como da mais construída, né? Uma pessoa que me ensinou muito sobre esse documentário construído foi Bárbara Wagner, que hoje em dia é uma das grandes parceiras com quem eu trabalho. Eu amo trabalhar com ela. Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, né? Eles são 2 fotógrafos que vêm das artes plásticas, mas que cada vez mais estão indo para o cinema, né? De alguma forma, eles são 2 fotógrafos que chamaram um diretor de fotografia para colaborar com eles, né? Para sair, eu acho que eles estavam ainda um pouco no mundo da videoarte, e eles estavam a fim de experimentar um cinema um pouco mais narrativo, e aí eles me convidaram para trabalhar, e a gente trabalha junto há 6 anos, e a gente chama o que a gente acredita que a gente faz documentários, mas são documentários muito diferentes do que eu costumava achar que o documentário só era, né? Eu acho que o documentário pode ser 1000 coisas. A gente tem um trabalho de pesquisa longo, de entender as pessoas com quem a gente quer trabalhar. A gente entendeu também que qualquer ser humano, quando você olha com atenção e carinho e desejo e bota uma lente de interesse nessa pessoa, de escuta, ela é um personagem suficientemente interessante para fazer um filme. Então, a gente faz filmes sobre pessoas e ritmos musicais e cultura popular e tudo, mas a gente faz essencialmente filmes sobre pessoas. E a gente tem um processo de autorrepresentação. A gente entende como a pessoa quer ser representada, a gente desenvolve um roteiro com esse personagem do documentário e aí a gente coloca figurino, a gente coloca luz, a gente escolhe a locação e a gente faz uma mini ficção. E isso é um documentário ficção, e essas barreiras se confundem e geram uma imagem muito complexa de cinema, porque você fica na dúvida, opa, isso é um videoclipe isso, ou um documentário, e eu gosto dessas imagens que não são tem uma leitura tão fácil, né? Então, eu achei isso, abordagem de documentário existem milhares, mais uma vez, se eu pudesse dar uma dica, é isso, esteja atento ao desejo do diretor, se ele não souber exatamente o que ele quer, ajude ele a encontrar a linguagem do filme, o que eu falo, a gramática do filme. Escolha uma gramática, não também precisa só escolher uma forma de ir, né? Só vai fazer. Você pode fazer um filme todo de plano fixo, você pode fazer um filme todo de câmera na mão, você pode fazer um filme todo de pan, mas você pode fazer um filme que mistura essas coisas. Só é você tentar encontrar o equilíbrio com esse diretor, né? Entender como
tenha delicadeza com o personagem que você está representando, tenha escuta, a coisa mais importante. Então, no documentário, então, a coisa mais importante é o documentado, não é sua técnica, né? O Ivo me falou, inclusive, esses dias, de uma frase do Aronovitch, que é a coisa mais, a pior característica que um fotógrafo pode ter é tipo com sua técnica rudimentar, tipo de chegar com o tripé, câmera, iluminar, é você quebrar a atmosfera de um ator que está ali dando sua vida para a imagem, né? Então, tipo, eu acho que no documentário minhas grandes lições são escuta, interesse em quem está na frente da câmera, sempre estar interessado, gere interesse, fique interessado pela câmera. As pessoas são interessantes, não subestime as pessoas. E isso é uma coisa muito importante do documentário. E a outra é isso, brinque, experimente. Não se apegue a uma coisa só. Ou não, ou se apegue e seja muito bom naquilo. Não existe regra. Escolha seus caminhos, seja parceiro do diretor, seja parceiro do técnico de som. E num documentário, principalmente, tenha interesse pela pessoa. Escuta, a coisa que a Bárbara mais me ensinou. Escuta atenta e desejo e interesse por quem está na frente da câmera, com quem está compartilhando a vida dela com você. Então, essa para mim é a grande magia do documentário, né? E na ficção, a aproximação é um pouco diferente, mas pode ser parecido também, entendeu? Mas é uma construção um pouco mais racional, né? Não sei se é mais racional, não. Acho que eu falei, mas já me arrependi. Não é mais racional. Mas talvez depende de cada diretor. Tem diretores que gostam de filmar ficção como se fosse documental, né? Diretores que eu admiro muito. Tem diretores que gostam de ter o hipercontrole da cena e ter a cena matematicamente calculada e decupada e tal. Então, a coisa vai de projeto a projeto, né? Eu acho que a coisa mais importante é você dar interesse aos roteiros, dar interesse ao realizador, dar interesse a quem está na frente da câmera. Isso é a chave de você fazer uma boa imagem de cinema. Quanto mais você respeita as pessoas e quem está na frente da câmera e quem está ao seu redor, mais interessante a imagem de cinema vai ficar. A imagem de cinema não precisa ser só bonita. Eu acho que esse conceito da beleza é uma coisa que as pessoas se perdem muito, né? Tem um filósofo coreano contemporâneo, na verdade ele é coreano-alemão, chamado Byung-Chul Han, e que ele fala muito, né? Eu tenho um livro dele que eu acho que quem quiser procurar, chamado A Salvação do Belo, de como o belo foi mudando de forma até chegar a uma coisa que não tem conflito, né? O belo é aquela coisa esteticamente padronizada, não sei o quê, que eu tento fugir disso, né? Eu tento encontrar imagens, não é só beleza que é feita uma imagem de cinema, é de feiura, é de estranhamento, é de uma mistura entre o natural e o artificial. Eu me interesso por coisas complexas, eu não gosto de coisas lisas, prontas, confortáveis, sabe? Essa coisa da beleza confortável é uma coisa que eu fujo do cinema. Eu não estou em busca de uma imagem de uma beleza confortável que todo mundo fala: oh, que fotografia bonita, Pedro, que luzinha delicada. Não é sobre isso. É tipo, eu quero que as pessoas vejam o filme que eu fiz e vejam e falam: uou, que filme, que loucura, não entendi nada. Ou então entendi tudo, como isso me mexeu. É muito mais legal para mim quando a imagem e quando você trabalha em várias camadas da imagem, né? Tipo, deixa ela complexa. Eu acho que isso é um termo meio está sendo muito, mas é isso. Quanto mais camadas, quanto mais informações e essas informações não estejam totalmente entregues de mão dada para o espectador, são as imagens que mais me interessam e que mais me interessaram no cinema. E eu acho que é por aí, tipo, é nesse tipo de aproximação. Existem muitos métodos, mas acho que por aí são, de alguma forma, como eu penso a construção de imagem de cinema. Eu acho que tudo é possível, né? Tem diretor que gosta, por exemplo, eu tive a experiência de fazer o Rojo, um filme chamado Vermelho Sol, com um diretor argentino que eu admiro muito, chamado Benjamin Nestar. Benjamin, ele é um diretor muito diferente de Kleber, muito diferente de Felipe Barbosa, muito diferente de Bauer, todos eles são diferentes entre si, né? Mas Benjamin foi um cara que ele sabia exatamente como ele queria o filme decupado, ele sabia quais lentes ele queria usar, ele sabia quais lentes ele não queria usar. Obviamente, as coisas vão se adaptando. Ele não quis trabalhar com storyboard, mas a gente fez um shot list do roteiro inteiro, de todas as cenas. E a gente andava com esse shot list, essa lista de planos. Shot list é uma lista, você vai tipo cena a cena, dizendo, ok, cena 1, personagem, tipo
no caso desse filme, né? O personagem entra no restaurante, tipo, o restaurante está lotado, várias mesas, burburinho, ele senta, muitas pessoas olham para ele quando ele está sentado, não sei o que, não, o garçom chega e oferece um drink. Então, tipo, e aí com Benjamin, é isso, era tipo plano 1, plano aberto da porta, o personagem entra, traveling out, pam, ele senta, zoom in na cara dele. Então, tipo, Benjamin é um cara que tinha... E a gente andava com essa Bíblia que a gente fez na pré-produção do nosso lado, e algumas vezes, muitas vezes a gente seguia ela e muitas vezes a gente improvisava em cima dela, né? Isso, tipo, é um dos métodos, né? Por exemplo, já Kleber, em cada filme foi parecido, mas um pouco diferente. Tipo, Kleber já é um cara que ele dá várias indicações de como ele quer que a câmera se comporte no filme através do roteiro, né? Kleber é um cara que ele é cinéfilo, Felipe, Benjamin também, mas Kleber é um cara muito cinéfilo, que ele pensa cinema, ele vê movimento, ele é apaixonado por movimento de câmera, estudar movimento de câmera, ele entende o que um movimento de câmera acrescenta numa cena de tensão, de energia, de clima, né? Então, Kleber é um cara que no roteiro ele vai lá e ele já descreve muitos planos de como ele quer. Isso é muito bom, porque você já vai entendendo o estilo da câmera, né? Os zooms de som ao redor. Uma grande maioria estavam já descritos, e aí você pega e vai lá e acrescenta uns numa cena que você acha que cabe. Os travelings, tipo Bacurau, Aquário. Bacurau, tipo Kleber e Juliano, que foi um roteiro coletivo. Juliano é outra pessoa muito, a gente brinca, nerd de cinema também, né? Então, eles, tipo, o roteiro era recheado de dicas de como a câmera ia se comportar. E aí a gente decupou algumas cenas, outras cenas a gente não decupou, a gente chegava e decupava na hora, no dia, um pouco antes dos atores chegavam, a gente construía, via a dinâmica dos personagens. Já tem outros diretores que não botam guia nenhum no roteiro, que não fazem shot list, que na verdade eles te pedem: Pedro, eu quero que você deixe o ator mais livre possível e eu quero que você improvise com a câmera e que você siga eles com intenção até o final, né? E vamos o filme, essa cena inteira com um plano de sequência com a 40 milímetros, né? Então existem muitos métodos. Como eu falei bem no começo, eu acho que o fotógrafo de alguma forma tem que se adaptar. Ele é um canal, ele tipo, é muito importante você não cristalizar um estilo, porque senão você começa a se repetir, fazer as coisas iguais, né? Então você ser um meio esponja, você está aberto para as ideias do diretor, para o roteiro, para os atores, para a locação. Então tipo um pouco isso é a coisa mais importante. E cada um e se adaptar ao método do diretor. E aí tem diretor, por exemplo, Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, que fazem que a gente considera documentário. E eu trabalho nos processos de pesquisa e roteiro junto com eles, que nos outros filmes, nem dos meus melhores amigos eu trabalho em roteiro e pesquisa, eu dou pitaco e tal, mas em Bárbara eu trabalho. Bárbara, na hora de filmar, ela precisa do storyboard. Então, tipo, dias antes da gente começar a filmar, tipo, normalmente 2 ou 3 dias, a gente desenvolve com as pessoas, escolhe as locações, escolhe as roupas. Não, pensa, vê imagens de referência ao mesmo tempo. É isso, a gente nunca nenhum desses processos. Eu me apego muito diretamente a uma referência. E aí a gente pega e, tipo, 2, 3 dias antes, a gente desenha todos os quadros que o filme vai ter, todas as cenas. Normalmente são platôs, as cenas acontecem em 2, 3 planos, e a gente desenha, tipo o Benjamin de Burca, que é o grande colaborador dela, co-diretor dos filmes, co-roteirista também. O Benjamin, ele é muito bom, ele é um artista plástico também, ele desenha muito bem, ele desenha o filme inteiro, e depois que a gente vai ver o filme é igual ao storyboard, é tipo assustador. E as pessoas, não, o storyboard engessa o processo. Cara, não, é mais um estilo. Então, tipo, existem todos os estilos de se conduzir. Eu não, como diretor de fotografia, como opinião pessoal, eu não faço questão de ter storyboard de tudo. Eu gosto sim de ter o máximo de decupado na pré-produção, conversar com o diretor e a gente fazer as anotações e como a câmera se comporta em todas as cenas, isso eu gosto, e decupar ao máximo, mesmo que seja para depois mudar. Eu gosto bastante de decupar. Então é isso, eu vou me adaptando ao estilo de produção e às vezes quando o diretor não sabe exatamente o que quer, não é para você também dizer, esse cara não sabe de nada. Não, vai lá ajudar, vamos descobrir junto. Eu também não sei de nada.
Primeiro de tudo, é você se colocar no lugar que você vai ajudar aquele cara a descobrir a linguagem do filme, aquela pessoa, aquela mulher, aquele ser humano a descobrir a linguagem do filme. Quando vocês descobrem junto, e aí as coisas começam a acontecer. Eu tendo, em vez de tentar fazer uma metodologia exata de como eu tenho que fazer cada filme, cada projeto, eu vou me adequando e adaptando às demandas, e as coisas vão aparecendo de forma orgânica, né? E eu acho que é por aí. Eu fiz muitos filmes de amigos e de diretores, e meus amigos, a gente criou um costume, uma prática que eu adoro lá em Recife, que é mostrar os processos e os filmes durante o processo para os amigos, para ser criticado, para o cara apontar os defeitos e dar ideias. Não só também criticar, né? Criticado, porque as pessoas têm muito medo da crítica, mas crítica pode ser uma boa coisa se você está aberta a receber ela, né? Então, tipo, tem muitos processos dos filmes que eu participo em que, sim, eu vejo vários cortes desde o começo, eu dou opinião, eu digo o que eu gosto, eu digo o que eu não gosto. E tem filmes que eu prefiro ver quando ele está bem mais maduro, já num corte muito maduro, com som. É, mas eu gosto, sim. Eu gosto de dar minhas opiniões de montagem quando eu sou consultado. Eu gosto de cinema como um todo. Eu não só penso fotografia, eu penso cinema como um todo. Eu gosto de pensar cinema. Eu gosto dos diretores que gostam de trocar comigo. Eu gosto de ter essa intervenção, sim, na montagem quando possível, mas ao mesmo tempo eu respeito o diretor, eu respeito os cortes. Eu também, você tem que desapegar de não querer que aquele plano fique exatamente inteiro como você fez. Você perde o controle. Você tem que entender que quando você entrega o material do filme para o montador, você perde o controle por um bom tempo. E lá na frente você volta a ter, de alguma forma, você pode opinar. Eu nunca tento mudar. Às vezes a coisa no começo eu sofria, que tinha um plano fora de foco, um plano com a luz que eu não gostava muito, mas eu fui entendendo que é muito mais importante o ritmo e a dinâmica da montagem do que a fotografia correta. E eu aprendi a ceder e a não sofrer com isso, e sim entender que vamos nessa. Se é melhor para a narrativa, vamos no plano que tem erro, sabe? E não se aprender tanta técnica. E na pós-produção também é isso. Na pós-produção é um processo à parte, que é isso. Um processo de um fotógrafo ele não termina na filmagem. O processo de fotografia ele evolui para a pós-produção, né? E na pós-produção onde você trabalha a cor do filme, né? No Brasil você pode chamar de correção de cor ou marcação. Eu prefiro o termo marcação de cor, porque eu acho que não é uma correção, porque não existe nada errado. Na verdade, você marca a cor do filme, você faz uma coisa cheia de intenção, com a intenção que você pensou com o diretor, se é um filme saturado, se é um filme desaturado, se as luzes são mais duras ou não. E aí, quando você chega na correção de cor, é um momento muito prazeroso, que é o momento de equilibrar tudo, ajustar tudo e botar tudo no tom que você quer, ajustar a pele dos atores, ajudar o brilho, baixar o contra, subir e abaixar a luz. O colorista é outro braço. Eu falei de todos esses, tinha esquecido de falar do montador e do colorista, né? São os dois que vêm depois da filmagem. Eles são dois grandes braços da imagem também. Então, quanto mais você é parceiro do montador, mais ele vai entender o seu estilo de fotografar e mais ele vai botar isso no filme. E quanto mais você é parceiro do colorista, mais você vai ter um cara querendo trabalhar nos detalhes da sua imagem, ajeitar. Tipo, para mim, uma coisa muito importante na correção de cor, e mais importante também, número 1, é que as peles estejam boas, que as peles dos atores estejam interessantes, que as peles negras, as peles brancas, as peles amarelas, as peles vermelhadas, todas sejam lindas, bonitas. Não linda no sentido estético, mas que estejam de acordo com o filme, que é isso, que as pessoas estejam representado de forma muito interessante e respeitosa e que tem a ver com a narrativa do filme. É muito enriquecedor para mim pensar e falar sobre as coisas que eu faço, compartilhar elas, né? Muito obrigado por essa pergunta final, acho excelente para a gente terminar mesmo nossa conversa. Agradeço a todas e todos e todos que estão aqui presentes, que ficaram até agora me escutando e fazendo perguntas, interagindo, muita gente aqui. Muito obrigado de verdade por compartilhar. Eu fico muito feliz de poder saber que tem tanta gente interessada em cinema, em imagem de cinema. Mas é isso, a minha experiência, mercado internacional. Vamos lá, vou tentar fazer uma coisa vou falar um pouco da minha experiência e entender e falar um pouco do que eu talvez entenda do que seja
no mercado internacional, né? Como as pessoas, o cinema brasileiro foi muito, é isso que a gente conversou, né? E que eu estava falando, foi muito incentivado e muito respeitado por um período muito longo em que eu tive a sorte e o prazer de viver, né? Que o cinema brasileiro era incentivado de verdade pelo Ministro da Cultura, né? Então, isso foi um reflexo de uma produção. Então, começou a surgir filmes. É isso, não é que não existe mercado em cidades pequenas, eles precisam ser descobertos, eles precisam só de uma oportunidade. Quando você dá a oportunidade em qualquer lugar, vão florescer belas ideias, né? Então, tipo, o cinema brasileiro viveu realmente, nesses últimos 20 anos, um momento de ouro, de completamente respeito internacional. As pessoas leem o cinema nacional e o filme nacionais e a produção audiovisual nacional. Todos os festivais de cinema que eu tive a oportunidade de ir. Eu fui para Roterdã, eu fui para Cannes 2 vezes, eu fui para muitos festivais, para o Festival do Brasil, todos os festivais fora do Brasil, fui para Santa Maria da Feira, em Portugal, todos esses festivais respeitam muito o cinema nacional. As pessoas amam, estão apaixonadas pelo cinema do Brasil, no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. O Bacurau foi para o New York Film Festival, o New Directors New Films, que é um festival em Nova York, que revelou Coppola, que revelou grandes cineastas, chamou durante anos seguidos milhares de filmes brasileiros, não só pernambucanos, brasileiro, cearense, pernambucano, cearense, paulista, carioca, baiano, tipo mineiro. O cinema mineiro está assim, tipo, as pessoas no mundo respeitam muito o cinema brasileiro. A gente estava vivendo, então, tipo, e nós somos atualmente, a gente tem que consistir embaixadores da comunicação e da cultura do Brasil fora do Brasil. As pessoas respeitam os artistas, as pessoas respeitam as obras. Isso foi muito bonito de ver, né? As pessoas com interesse real no que a gente produz, no que tem no nosso país, né? Isso foi o que eu vi nos festivais de cinema. E isso, naturalmente, despertou o interesse de mercado com o Brasil, né? Para o Brasil. E, tipo, levou vários programas profissionais do Brasil para fora. Tem levado cada vez mais profissionais do Brasil para fora. Lula Carvalho já foi para Hollywood. Adriano Goldman foi para a Europa, foi para Hollywood, agora está na Europa. O cara do Rio de Janeiro que está agora fotografando The Crown, né? Tipo, tem vários profissionais brasileiros sendo absorvidos, latino-americanos. Tipo, as pessoas entenderam que a gente faz um cinema muito poderoso, muito. E eu tive a chance de poder ser contemplado, de ser escolhido por esses diretores como diretor de fotografia, viver uma outra cultura, experimentar. Fui muito respeitado na Argentina. A troca com os profissionais latino-americanos foi incrível. Conheci um maquinista maravilhoso na Argentina, conheci profissionais de todas as áreas incríveis. Foi uma troca, aprendizado, respeitando o cinema nacional. Essas duas pessoas me chamaram porque elas respeitavam o trabalho que eu tinha feito no Brasil e respeitavam o cinema que eu estava fazendo no Brasil. Então eu já cheguei com todo o peso que o cinema brasileiro conseguiu construir durante esses anos, né? Então eu cheguei num ambiente onde as pessoas diziam: "Uou, os filmes que vocês estão fazendo no Brasil são muito interessantes", né? Não tem mais essa onda de tipo, o cinema argentino é muito mais interessante que o cinema brasileiro. O cinema brasileiro não gosto é ruim essa comparação, mas o cinema brasileiro hoje está muito mais sob os holofotes, inclusive, do que o cinema argentino, né? E mais representado nos festivais internacionais, representando nossa cultura, contando a nossa história, né? Tipo, e acho que é por aí. Vamos seguir incentivando a cultura, seguir incentivando o cinema nacional, amparando os nossos profissionais, amparando os profissionais mais fragilizados, dando atenção a todas as pessoas da classe, à Cinemateca Brasileira, a todos os órgãos que regulamentam e que lutam pelo trabalhador brasileiro, que lutam pelo trabalhador do audiovisual. Nós somos uma classe muito produtiva, nós produzimos riqueza para o nosso país imensuráveis, além da riqueza financeira. Então, que a gente seja atento, forte, de mãos dadas, para continuar produzindo esse cinema latente, vivo e bonito que o Brasil produz.